Meus amigos, está muito interessante observar o cenário político brasileiro por conta da posse, se é que podemos dizer isso, da presidente reeleita e com as novidades que ela trouxe em seu ministério. Eu já comentei com vocês aqui as exorbitâncias e o caráter macunaímico de alguns desses ministros, como o que indicado para a educação, para mim é a flor mais relevante desse jardim, um sujeito que nada entende do assunto, está lá. Nós temos o ministro da Ciência e Tecnologia, que é contra inovações poupadoras de mão de obra, que é um escândalo. As inovações tecnológicas são, por definição, poupadoras de mão de obra. E temos a novidade mais extraordinária, que é o ministro da Fazenda, também o ministro do Planejamento, formando uma dobradinha neoliberal. Essa palavra tão amaldiçoada pelo PT e que agora eles são obrigados a ter. Mas a questão que se coloca é o seguinte: ministro, especialmente esses dois ministros, não tem voto, não tem base política, e a única coisa que os sustenta no cargo é o suposto saber do qual são portadores. É indiscutível que são dois homens de grande cabedal da ciência econômica, e são dois tecnocratas muito bem treinados para o que precisa ser feito no Brasil. O problema é que é preciso ter os requisitos políticos. E o fato é que o PT tem ojeriza a qualquer coisa que signifique corte de gasto público, que signifique aumento de preços públicos, que signifique arroz salarial. Quem, na verdade, nomeou Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda foi a crise. É claro que se não fosse um nome dessa envergadura, dessa respeitabilidade no meio econômico, no meio acadêmico, certamente o país agora estaria amargando aí uma fuga de capitais instantânea. É disso que nós estamos falando. Amargaria uma ascendência de preços instantânea. Também disso falamos. E amargaria uma recessão mais brutal do que aquela que está em curso. Mas a questão toda é essa. O PT passou a vida inteira se dizendo desenvolvimentista. Botou ministros, especialmente o ministro Guido Mantega, desenvolvimentista. Passou a vida inteira denunciando o neoliberalismo. Passou a vida inteira satanizando o PSDB, supostamente por ser neoliberal. E agora, a realidade impôs a racionalidade. Mas é impossível um ministro sobreviver sem o apoio da presidenta e de sua base. E sua base já rejeitou o ministro. A gente viu hoje nos jornais os comentários do Cândido Vacarezza a respeito do discurso de posse do ministro. Um mero e simples discurso de posse. Eu li e só vi generalidades. Você imagina quando o ministro tiver que tomar decisões pontuais acerca do estancamento do déficit público. Não vai ser fácil, não vai ser brincadeira. É por isso que eu tenho brincado e tenho chamado Joaquim Levy de o breve, porque não vejo condições políticas para que ele fique de maneira perene no poder. Vejo que a situação é muito diferente daquela que o Antônio Palocci teve quando assumiu o ministério. Por quê? Porque o PT estava chegando, estava na defensiva, precisava de ter o mínimo de suporte na sociedade civil, e o próprio ministro era um quadro graúdo do PT. Eu nunca deixei de enxergar no Antônio Palocci um dos cardeais. Se o PT fosse, como de fato eu penso que seja, um partido revolucionário marxista-leninista, ele é dirigido por um comitê, e certamente o Antônio Palocci
era, se é que não é ainda, membro desse comitê. Então, ele tinha toda a legitimidade para fazer, e as circunstâncias obrigavam o partido e suas lavadeiras, né? essa gente que fica gritando contra os inimigos ideológicos, quietos. Agora, não. Agora o Levi, não obstante ter participado do governo do PT, assim como o ministro do Planejamento também, o Barbosa, o que nós tivemos é que esses dois são quadros estranhos ao PT. Eles têm uma missão de fazer aquilo que o PT não quer fazer. Eles estão imbuídos do senso de responsabilidade, vamos dizer assim, de ter que corrigir os malefícios da nação, de ter que refazer as bobagens tamanhas que foram feitas durante toda a gestão do Guido Mantega, que não é pouco. E de estancar a crise econômica, a crise de confiança, a crise na moeda, a crise no balanço de pagamentos, a crise de crescimento do PIB. Nós estamos aí com o PIB provavelmente negativo no ano de 2015. Então as coisas não são brincadeira. A tarefa é hercúlea. Os homens são capazes, na sua condição acadêmica e técnica, mas não dispõem de respaldo. Eu temo que a brevidade do Joaquim Levy seja brevíssima. Mais um ou dois discursos do tipo que foi feito por Vacarezza, eu acho que ele fica sem condições de permanecer no cargo. Isso é muito lamentável, isso é muito ruim. É um desperdício de talento, é um desperdício de oportunidade. Seria melhor mantê-lo para fazer o que precisa ser feito, porque o que precisa ser feito terá que ser feito de qualquer maneira, com ele ou sem ele. Se ele sair, virá alguém para fazer a mesma coisa que ele pretende fazer. Uma saída abrupta do ministro certamente vai incidir num tumulto muito grande na economia, o que é muito ruim. Eu desejo que o ministro fique os 4 anos com Dilma Rousseff. Mas se ele ficar 4 meses, vai de fato me surpreender. Joaquim Levy, o breve. Veremos se é assim.